Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Conversas da Alma. Dentro do nosso canal Espiritismo com Cristo, você é sempre o nosso convidado. Mas hoje, para nossa conversa, nós trouxemos uma mineirinha que está passando um tempo em terras paulistas, mas que tem muita história boa para contar para a gente. Então, hoje, a nossa convidada é a Ilcimar, que atualmente está trabalhando no NEP de Cotia e também na Casa Atitude de Amor, correto? Então, hoje, a nossa conversa vai girar em torno do NEP. Você já sabe o que é o NEP? Você conhece? Já ouviu falar? Então, fica com a gente para você descobrir um trabalho muito bacana que ela realiza aqui e que existe, né, em muitas partes aí do Brasil. Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês e por poder falar, né, do NEP, mas principalmente de Jesus, que é o mais importante. Sim. E para nós começarmos, a gente sempre começa com uma oração, porque eu digo que aqui não deixa de ser um trabalho, né? E sempre que a gente inicia um trabalho de qualquer natureza que seja, sempre é bom fazer uma oração, né? Então, te convido para você fazer uma oração para a gente de abertura, por favor. Faço sim, com prazer. Então, serenando o nosso coração, elevando os nossos pensamentos, pensemos na imagem do Cristo, sorrindo, nos abraçando, segurando em nossa mão. E dizemos assim: querido irmão, como é bom estar ao seu lado, como é bom estar aqui, falando dos seus ensinamentos, dos seus exemplos. Como é bom poder prestar depoimentos em nome do Mestre Jesus. Como eternos pedintes, pedimos, Senhor, ilumine a todos nós, a esse grupo aqui presente, a esse trabalho maravilhoso de iluminação de mentes e de amor. Ilumine, Senhor, a todos que estão nos ouvindo. Principalmente, que nós possamos sair daqui um pouco melhor. Que nós possamos, então, praticar um pouco daquilo que aqui for falado. Que nós possamos, principalmente, sermos instrumentos úteis em suas mãos. Fique conosco neste momento e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. A gente sempre começa com uma famosa pergunta. Quem é a Ilcimar? E justamente para que as pessoas que estão aqui nos assistindo possam começar a se conectar com você, saber quem você é, de onde você veio, e assim a nossa conversa fluir. Então conta pra gente um pouquinho quem é a Ilcimar, nossa grande convidada de hoje. Começa com uma pergunta difícil, né? Porque falar de nós mesmos não é fácil. Mas, em linhas gerais, eu sou a Ilcimar, eu sou casada, sou mãe de 3 filhos, tenho 3 netos lindos e sou de Minas Gerais. Nasci numa cidadezinha bem pequenininha, no município de Belo Oriente, mas morei a maior parte numa cidade ao lado, que chama Ipatinga, que é no Vale do Aço. E lá criei meus filhos e conheci a doutrina, né, espírita. Trabalhei como professora durante 30 anos. Estudei muito, fiz uma faculdade na área da educação, fiz uma faculdade de Direito. Olha. E gosto muito de estudar, né? Hoje estou aposentada e continuo nos estudos, principalmente da doutrina espírita. Então, assim, a minha meta hoje é trabalhar para o Cristo, principalmente nessa área de estudo, né? De aprender, para aprender mesmo um pouquinho mais. Eu falo que eu gosto de estudar, não porque porque para dar aula, alguma coisa. Eu acho que é estudando que nós aprendemos. Sim. Eu ouvir uma aula é uma coisa, mas quando eu estou ali preparando para dar aquela aula, o merecimento, o conhecimento é meu. E talvez, na minha opinião,
a maioria dos temas que cai para a gente é para que nós mesmos possamos aprender sobre aquilo. Não é para passar para o outro, né? Eu penso muito também sobre isso, porque quando nós vamos dar uma palestra, né, em algum centro espírita, enfim, nós somos convidados para isso, a gente fica pensando o que eu vou falar. E muitas vezes, eu tenho certeza disso, que o que a gente vai falar é para a gente escutar em primeiro lugar, é para a gente, né? Então, eu também gosto de falar que antes de estar falando para aquelas pessoas, nós estamos aprendendo com aquilo que nós estamos falando. Exatamente. Né? E isso, assim, é muito importante a gente lembrar e até comunicar às pessoas que estão nos ouvindo, né? Para você, olha, não é só para vocês. Tudo que eu estou falando é para mim também. E aí eu vou te dar até um exemplo. Eu lembro uma vez que eu tinha escolhido um tema que era no mês da mulher, no dia da mulher, a palestra. E eu falei, não, eu quero falar sobre a mulher, sobre a mulher, sobre a mulher. E eu fiquei assim um mês e eu não conseguia sair do primeiro slide. Não conseguia. Não, e eu ficando preocupada, nervosa. E não evoluía. Até que assim, 2 dias antes... A palestra era domingo, era uma sexta-feira. Aí veio um outro assunto, totalmente diferente. E em 2 horas eu montei a palestra. Então, assim, a gente recebe também essas influências, né, essas sugestões, para que a nossa fala seja útil tanto para a gente quanto para o próximo que está escutando, né? Exatamente. Eu sempre ouço uma frase aqui em São Paulo, lá na nossa casa espírita, Atitude de Amor, que a gente tem que fazer, o trabalho sempre é da espiritualidade. Uhum. Então, quando chega até nós, ele já está pronto, né, no plano espiritual. A gente tem que fazer o impossível para não atrapalhar o trabalho que eles já fizeram. Sim. Então, ser esse instrumento, pelo menos, que possa compreender o que eles estão querendo. E eu também sou assim, eles me dão um tema e eu fico muito preocupada, porque eu acho que, para mim, a palestra tem que ser consoladora. Independente do tema que você esteja fazendo, no final ela tem que consolar. Uhum. E a minha preocupação é essa, de finalizar com pelo menos uma pessoa falar assim, poxa vida, encheu o meu coração, era isso que eu precisava ouvir. Uhum. Né? Ou era disso que eu precisava. Uhum. E eu também fico muito preocupada. E os meus insights sempre são de madrugada. Aí eu já deixo um papelzinho do lado da cama, porque eu acordo e eu anoto, porque senão de manhã eu esqueço. Sim. Então, geralmente, essas ideias, igual aconteceu com você, acontecem de madrugada. Uhum. E eu confio nelas. Daí, sempre eu consigo desenvolver um tema. Então, a gente sabe que o trabalho não é nosso mesmo. Não é nosso. Não é. Não é nosso. E a gente até tenta, né, seguir algum tema, mas é impressionante como tudo muda. É impressionante. E como que você, assim, conheceu a doutrina? Você já é de família espírita? Como foi essa aproximação com o conhecimento espírita? Não. Eu nasci em outra religião. Minha família era toda da mesma religião. Mas desde muito jovem, eu sou muito dedicada àquilo que eu participo. Então, assim, tem pessoas que não precisam estar lá na casa física. Uhum. Eu preciso. Uhum. Eu preciso ter aquele momento toda semana de estar lá, de ouvindo. É o tema que você já ouviu 10 vezes, mas eu vou lá ouvir de novo. Eu tenho essa necessidade. Tem pessoas que não têm. Né? Então, na minha primeira religião, eu era assim também. Pelo menos semanalmente eu estava lá. Mas eu sentia falta exatamente de uma coisa mais profunda. Um estudo. Às vezes o líder lá falava alguma coisa e eu tinha uma dúvida, mas eu não podia fazer a pergunta, porque você tinha que sair dali, né? Então, não tinha essa chance de um debate. E quando eu era criança, eu morava numa cidade que não tinha energia. Então, quando eu estava com 9, 10 anos, no 4º ano daquela época, eu falei com minha mãe assim, eu quero continuar estudando. E lá só tinha escola noturna. Tá. Com luz a motor. Nossa. E eu era um cisquinho, eu sou muito magrinha até hoje, eu era muito magrinha. A minha mãe falou comigo assim, eu não posso deixar você ir para a escola à noite. Né? Você é muito pequenininha, uma escola de adulto. Aí ela falou comigo assim, se você realmente quer estudar, eu vou te colocar no colégio interno. Eu falei, não, eu quero. Porque eu quero estudar. Eu já falava que eu queria fazer uma faculdade naquela época. Aí, a minha prima, recém-casada, chegou lá e falou comigo, falou com a minha mãe assim, tia, como que você deixa
pirralha ir para um colégio interno, não tem nem tamanho, não tinha mesmo. Aí ela falou comigo, não, deixa ela vir comigo, que morava na cidade ao lado, Ipatinga, e ela fica na minha casa e estuda. Olha, recém-casada, em lua de mel, eu fui muito privilegiada. Né? Então, eu não fui para o colégio interno e fui para a casa dessa prima. Com essa prima, eu morei até a faculdade, até o meu casamento. Nossa. Então, foi a minha chance de dar uma guinada na vida, E na casa em que ela morava, a gente passava todo dia em frente a uma casa espírita. E eu, pequenininha, 11 anos, eu olhava, uma vontade de entrar, mas eu não tinha coragem. Porque era espiritismo, eu já não sabia o que ia encontrar. E eu cresci ali, passei a minha adolescência passando todo dia em frente a essa casa. E um dia, depois de casada, eu já estava com a minha primeira filha, e eu passei por lá. Eu falei, gente, hoje eu sou adulta, agora eu vou entrar. E eu entrei. E nunca mais eu saí. Então, isso sim, tem uns 30 e poucos anos. Mas tempo na doutrina espírita não quer dizer nada. Não quer dizer nada, porque você pode ficar 30 anos entrando e saindo do mesmo jeito, ou você pode se permitir se transformar no primeiro dia já. Exatamente. Né? É aquele caso que você entra na doutrina, mas a doutrina não entra em você. Então, tem pessoas que chegam agora e com um mês eles já estão iluminados, né? Então, assim, e aí daí para frente, eu comecei lá no básico e fiz todos os cursos e coordenei todos os cursos, com exceção da mediunidade. Eu nunca tive curiosidade com curso de mediunidade, nunca fiz. O que eu sei de mediunidade é o que a gente estuda nos estudos básicos e experiência dos amigos que sempre contam. Em todo estudo tem uns médios que nos contam alguma experiência que eu acho muito incrível, mas eu acho que eu não tenho essa capacidade. Ou que o seu trabalho, o seu propósito, o seu planejamento é outro. Seja outro, isso mesmo. Você até, por ter sido professora, né? Eu também sou. Então, a gente percebe que a gente tem a facilidade para isso, para esse estudo, né? Para compartilhar, para aprofundar. Que talvez seja esse o nosso, a nossa, entre aspas, missão, né? Individual e talvez até coletiva. E que está tudo bem. Eu sempre falo, né? Até para os nossos alunos, né? Que dentro do trabalho espírita tem tudo que você pode. Assim, um trabalho muito grande, que não existe trabalho menor ou pior. É como uma grande orquestra. Todos os instrumentos têm que tocar de uma forma afinada, segundo o que o maestro está lá, né, que seria o nosso mestre Jesus, que está orquestrando todos nós. E que, para a música ficar bonita, a sinfonia ficar perfeita, todos os instrumentos têm que estar lá. Né? Exatamente. Eu acho que é essa beleza de que o Espiritismo traz, que não existe, apesar de termos hierarquias dentro da casa espírita, mas mais no sentido de organização, né, de divisão de tarefas, tem o dirigente, tem quem é responsável, coordena a área de estudos, outro coordena outra área, mas não é aquela hierarquia imposta, ela é mais organizacional e que permite que todo mundo transite por todas, caso seja o desejo da pessoa, né? Exatamente. E todas as funções são muito importantes, Sim. né? Eu fico olhando as meninas na recepção, eu falei, gente, eu lembro de 30 anos atrás, quem me recebeu na casa espírita? E eu amo essa pessoa, até hoje, assim, muito. Aqui na Atitude de Amor, eu não canso de falar, da hora que eu cheguei, que a Naná sorriu para mim, me abraçou, falou, gente, aqui que é meu lugar. Não precisou de mais nada. Então, assim, elas têm que ser impecáveis ali, né, nesse acolhimento. Sim. Porque quem chega, eu sempre chego pelo amor, mas a maioria dos nossos irmãos chegam pela dor. Sim. Então, aquele acolhimento ali é primordial para que a pessoa sinta mesmo amada e que ela consiga se encontrar, né? Talvez ela nem fique, mas ela vai sair com o coração mais leve, com uma palavra amiga, né? Sim. Então, assim, todos são muito importantes na casa. E isso é importante se falar. Quando eu penso no passista, né, o tanto que ele desprende de energia ali para todos nós, que às vezes nem nos conhecem, e a gente sai de lá renovado. É verdade. Né? Então, assim, é muito importante colocar essa situação, essa visão, né, de que realmente a casa espírita ela é um pronto socorro e em que todos têm a sua função,
né? Como no hospital, né? Desde a recepção até o médico lá em cima, com o remédio e tudo. E eu queria te perguntar agora, Ilcimar, você falou que continua, aí desde o momento que você pisou numa casa espírita, você não saiu mais e desenvolveu vários trabalhos dentro da casa. Mas e a sua ligação com o NEP? Como que começou? E aí depois, aí a gente vai aprofundar a nossa conversa, até para quem está nos assistindo, entender o que é o NEP, qual a importância, a função, o objetivo, né, desse núcleo tão importante. Sim. O NEP, como a doutrina espírita na minha vida, é o meu porto seguro. Eu tive um problema de saúde muito sério e eu estava passando por uma fase muito crítica. Então, assim, plena pandemia, muito presa em casa e sem poder conversar, né? Sem poder ver pessoas. Aí uma amiga, que a gente chama de Tia Conceição, porque ela é evangelizadora há mais de 40, 50 anos. E todo mundo chama ela de tia. Aí um dia ela me ligou e falou comigo assim, como que você tá? Eu falei, não, eu tô bem e tal. Pois é, então tem serviço para você. Aí eu falei, o que que é? Nós estamos fazendo um estudo de alguns versículos. Então a gente vai destrinchar um versículo a estilo de Emmanuel. Não como Emmanuel, né? Sim, mas na nossa capacidade. E nós vamos destrinchar o versículo no estilo nepiano de estudar. E depois a gente vai tentar formatar isso, fazer um livro e tal. E foi assim que eu conheci o NEP. Então, eu comecei a fazer esses estudos, aí eu já entrei no NEP, que a tia Conceição é coordenadora lá em Ipatinga. O NEP é Caminho da Luz. Ela é coordenadora estadual do NEP também. Estadual não, regional, né? Da região sudeste. E isso tem o quê? Tem 5 anos. Então é recente. É recente. A sua participação no NEP. Isso. E então, assim, 5 anos com estudo semanal e esse estudo é online. E continua online, porque tem gente do Brasil inteiro e do mundo. Então, os amigos que estão nos Estados Unidos fazem parte desse grupo. O pessoal, tem gente aqui de São Paulo, tem eu que vim para São Paulo. E, assim, um grupo muito bom, muito bom. E foi daí, então, que eu conheci o NEP. Essa forma de estudar, né, o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, eu queria que você começasse a contar, né? Então, o NEP é uma sigla, Sim. que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Sim. É isso, né? Mas que você começasse a contar para nós o que é o NEP, de como ele surgiu. Enfim, nós sabemos que tem no Brasil todo, assim, vários locais do Brasil, Sim. né? O NEP surgiu lá na década de 50, com Honório de Abreu, né, e com o Damasceno Sobral. Eles são da Casa Espírita Emmanuel, de Belo Horizonte. E é um grupo de pessoas que começaram a perceber que precisavam aprofundar no Evangelho de Jesus, né, na Bíblia principalmente. Porque vinham algumas perguntas e eles ficavam na dúvida do entendimento. Então, assim que começou um grupo de amigos. E essa ideia foi chamado... O Honório de Abreu chamou esse estudo de miudinho. Miudinho. Porque até hoje o miudinho funciona. Em Minas Gerais, principalmente, e no Brasil. Eles pegam um versículo e estudam só um versículo, o estudo todo, 1h30, 2 horas. Às vezes, eles pegam uma palavra. O NEP também faz isso, nós vamos ver daqui a pouco. Né, que interessante a gente pensar, né? Miudinho, quer dizer, você pegar lá só aquilo para aprofundar naquele versículo, que são pouquíssimas palavras cada versículo, né? Tem versículo que tem 3 palavras, né? E olhe, pode não parecer, mas 3 palavras dá para fazer 1, 2 ou até mais estudos. Né? Então, assim, então, dessa ideia do Honório de Abreu, surgiu em 2007, 2013, deixa eu confirmar a data, 2013, com a FEB, foi num seminário que teve o título de muito famoso, né, Jesus a Porta e Kardec a Chave, surgiu a ideia do NEP. Tá. Né, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Então, vamos estudar então o Evangelho mais profundamente, muito assim, a passagem bíblica mesmo, ou o versículo, conforme o grupo quiser. E
Começaram, então, os núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho. E esses núcleos foram aparecendo. Né? Em cada cidade apareciam vários núcleos, foi aparecendo no estado, hoje tem em outros países também. Porque o que nós percebemos é que as pessoas que estão lá fora ficam muito à deriva, né? Não acham uma casa espírita, não acham bibliografia. Então, o que eles mais reclamam... A tradução, né? Livros traduzidos. Então, é muito complicado para eles. Então, eles começaram a fundar NEPs também. Ou então fazer online, estudam com a gente aqui, né, no Brasil e tudo. E por que surgiu? Exatamente dessa necessidade da gente compreender os costumes, os acontecimentos e a história daquela época. Porque tem algumas frases de Jesus que parece que são aleatórias. Sim. Né? E quando a gente começa a estudar, a gente vê que realmente Jesus não falou uma palavra aleatória. Tudo que ele quis falar era para falar mesmo. E que é importante, né, nós entendermos o contexto. Que assim como nós falamos no dia a dia, você tirar uma frase de um livro e você perde o contexto, aquela frase pode ter o significado que eu quiser atribuir, porque eu tirei do contexto. Mas uma vez dentro de um contexto, aí é aquilo que significa, né? Então, quanto mais a gente entender o contexto, mais a gente vai entender a profundidade das palavras, no caso aqui de Cristo. Exatamente. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que a maioria dos frequentadores das casas espíritas utilizam no seu dia a dia, ele traz sim muitos ensinamentos e os espíritas comentando aquela passagem. Mas são algumas passagens, né? Lá não tem o Evangelho todo. São algumas passagens que os próprios espíritos escolheram, que seriam passagens importantes que nós tivéssemos acesso, mas eu imagino o quanto isso deve ter ampliado e aprofundado o seu entendimento a respeito de um evangelho, por exemplo. Exatamente. Por isso que eu falei que é um divisor de águas. A gente muda o olhar, né? Quando nós começamos a estudar, a gente muda o olhar. Aquela necessidade lá da pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que qual o modelo que Deus deixou, né, de perfeição para nós aqui na Terra, aí os Espíritos respondem, vede Jesus. Ele não falou Jesus, é vede, é uma ação, olha, busca, entenda, não é? Escrafunche esse Jesus e descubra o que é que ele veio fazer aqui. Aí, quando a gente aprofunda no estudo, a gente enxerga esse Jesus. Né? A Madalena, a nossa dirigente lá da nossa casa, ela falou comigo assim um dia, olha, agora nós já sabemos quem faz o estudo do NEP, o palestrante que faz o estudo do NEP e o palestrante que não faz. Não que seja melhor, mas ele começa a utilizar mais a Bíblia. Sim. Mais versículos, mais passagens, mais citações. E por incrível que pareça, nós espíritas, como você falou do Evangelho segundo o Espiritismo, não conhecemos a Bíblia. Né? Não conhecemos a Bíblia. Alguns colegas nossos não tinham uma Bíblia em casa. Né? Então, tem um monte de gente que chega lá com a Bíblia novinha, porque não tem a Bíblia. E quando eu vejo os meus... Eu comecei o interesse pela Bíblia, porque quando eu ganhei minha filha no resguardo, apareceu as duas pessoas da religião das Testemunhas de Jeová e me ofereceram o estudo de graça. E eu já tinha vontade de estudar. Então, foi lá que eu comecei a estudar a Bíblia. Tá. E como eles conhecem a Bíblia. Como eles conhecem. Aí, o básico, estudei uns 3 ou 4 anos com eles. O básico começou ali. Então, o interesse despertou. Né? Então, lá, os jovens de 14 anos lá, quando eles batem na minha porta, eu abro com prazer. Porque os jovens de 14 anos pregam lindamente. Eles entendem o que eles estão falando. Sim. E nós não temos esse entendimento com 30 anos de doutrina. Verdade. Porque nós não temos o hábito de ler ou de estudar a Bíblia. E a maioria só fica sabendo que tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, né, que um foi antes de Cristo, outro depois de Cristo. Sabe o nome dos evangelistas principais, mas não de todos. Né? Exatamente. Não sabe que Paulo escreveu vários, né, dos evangelhos, mesmo não sendo
é intitulado como pertencente a ele. Então, nós temos, de verdade, informações, mas a gente não tem esse aprofundamento do estudo. Exatamente. E o Antigo Testamento é terrível para o espírita, né? Assim, nós estamos custando entender que o Antigo Testamento é a base do Novo. Sim. Né? Jesus Cristo era judeu. Tudo que ele falou, como ele falou que ele não veio destruir a lei, porque tudo que ele falou estava em cima da lei mosaica, né? Então, quando nós começamos a estudar no estilo do NEP, nós começamos a entender esse Cristo, que tudo que ele falava, ele tinha uma base no Antigo Testamento. Então, se a gente não conhece um pouco desse Antigo Testamento, é quase impossível conhecer Jesus. E a frase é correta, inclusive do meu amigo Moderrai. Jesus era um judeu, nós não podemos esquecer disso. Ele falava para judeus. Sim, porque o cristianismo veio com a chegada do Cristo. Exatamente. Então, ele nunca falou para nenhum cristão. Então, por isso, muito também por isso, a nossa dificuldade de entender as palavras do Cristo. Né? As parábolas, que para o judeu é tão fácil. Né? Você conversa com um judeu como Álvaro, aí ele fala assim com a gente, isso é óbvio. É óbvio para ele, porque ele foi criado ali, naquela doutrina judaica, ele aprendeu tudo como deveria ter aprendido, nós não. Né? Hoje a minha família toda é de origem de religião protestante. Aí minhas irmãs, uma estava aqui mesmo mês passado, e ela falou comigo assim, no dia que o Álvaro veio nos visitar, eu convidei as duas para irem comigo. Falei, ele vai falar de Jesus. Então, vocês vão gostar. E elas foram. Aí ela falou comigo assim, aí eu estava estudando, né? Aí ela viu o Evangelho segundo o Espiritismo e falou comigo assim, essa que é a Bíblia do Espírita? Falei com ela, não. A Bíblia do Espírita é aquela que você me deu de presente há uns 10 anos atrás. É nela que eu estudo. Porque eles acham que nós temos uma Bíblia separada. Sim. Mas eu acho que não são nem só eles. Eu acho que a maioria dos espíritas acha que essa é a Bíblia do Espírito. Também. Porque é muito falado isso. Allan Kardec, Decodificação dos Espíritos, Livro dos Espíritos, os livros das obras básicas. Então, a fala fica em torno. Não que não sejam importantes, porque são muito importantes, mas é isso. A gente tem que ampliar. A gente tem que ir para um estudo de um evangelho na íntegra como ele foi escrito, né? Para entender tudo isso que é o que está numa Bíblia. E o NEP, assim, vai contando um pouquinho para a gente como que ele está organizado hoje, qual é o propósito dele, enfim. Então, o NEP é um grupo de pessoas, a gente fala que é um grupo de corações afins, que se unem para estudar esse evangelho, principalmente para tirar o espírito da letra. Ou seja, aquela frase que parece que não tem nexo, é essa que nós queremos estudar. Tá. Porque nós vamos encontrar o que Jesus queria dizer com aquilo. E isso é tirar o espírito da letra, esse ensino moral. Tá. Alguma coisa tem de profundo. Todas as palavras de Jesus têm muita coisa de profundo mesmo para falar a nossa alma. Então, a gente tem que extrair esse espírito da letra. Também, não basta só ler. Nós precisamos conseguir compreender para ver esse lado moral, porque é esse lado moral que vai nos induzir a caminhar junto com Cristo, ou pelo menos em direção a Ele, que é o que nós estamos tentando fazer agora, né? E também, o maior objetivo é transformar os corações. Porque eu falo que eu chego a arrepiar, eu falo que a partir da hora que a gente conhece o Cristo, a gente não tem condição de a gente ser o mesmo, de voltar ao mesmo ponto de antes. Sim, não tem. Então, essa transformação é natural. A gente começa a mudar as nossas atitudes, a gente começa a mudar os nossos olhares, né? A nossa fala. Nossos pensamentos. Os nossos pensamentos. Até a nossa fé. Exatamente. Que a gente acreditava que era fé, né? Então, assim, e por outro lado, eu gosto muito de usar a sigla e colocar núcleo de estudo e pesquisa e também usar o P como prática do Evangelho. Porque depois que a gente começa a compreender, começa a entender o que realmente o Cristo queria nos dizer, a gente começa, não tem como não praticar. Porque aí a nossa consciência se você já não entende, permite. de fato,
Se você entende, compreende aquilo, você absorve. E aí é isso que você falou, não tem como você ser diferente. Não tem. Né? Enquanto você está sendo diferente, é porque você não entendeu a profundidade da palavra dele. Isso. Né? Que muito é divulgado hoje, infelizmente, usado de forma errônea nas mídias. A gente vê em nome de Cristo, em nome não sei o quê. E a gente vê atrocidades que estão sendo cometidas hoje e que foram cometidas ao longo dos séculos. Né? Tudo em nome de Cristo, em nome de Deus. Então, guerras foram criadas, enfim. E aí, quando a gente entende a essência mesmo, a gente fala assim, não, isso não podia ser de Cristo. Né? As pessoas não entenderam o que realmente ele veio trazer para nós. Né? E quando a gente traz esse entendimento à luz da doutrina espírita, então a gente consegue realmente compreender com clareza o que o Cristo queria dizer. Né? O Consolador Prometido veio mesmo para clarear as nossas mentes. E eu acho muito interessante que nós temos um amigo lá no NEP, o Ronaldo, que eu achei a frase dele marcante. Ele fala assim, gente, vocês acham que nós somos privilegiados de ser espírita? Não somos, não. Porque, com certeza, nós passamos já em todas as outras denominações religiosas e não aprendemos. Aí a gente vem louco na doutrina espírita e faz um curso, e faz outro, e entra numa segunda. Daí a pouco você está de segunda a segunda na casa espírita, correndo atrás do prejuízo. Porque é isso que nós estamos aprendendo agora, os nossos irmãos de outras religiões já aprenderam. Eles não precisam mais de aprofundar no estudo, à luz de alguma doutrina, para ter a fé que eles têm, não. E nós ainda precisamos. Sim. Mesmo e transformar isso e viver, né? Quando a gente fala do Cristo Rede Vivo, é você trazer ele para o seu dia a dia. Não ficar só no campo das ideias, né? Isso. E o que eu quero deixar aqui, principalmente para aquelas pessoas que se interessarem pelo estudo do NEP, é a facilidade desse estudo. Né? O NEP não tem não é engessado. Uhum. É um grupo de pessoas que querem saber um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, que querem aprofundar. Não é? Esse grupo de pessoas, eles podem... E outra, o grupo é livre para escolher o que eles querem estudar. Uhum. Então, tem grupo de NEP que estuda Mateus, outros estudam Lucas, outros estudam Marcos e vão pelos evangelistas fora. Outros estudam as cartas, Uhum. né? Outros estudam o Antigo Testamento, como aqui na Atitude de Amor, nós estamos fazendo uma panorâmica sobre o Antigo Testamento. Então, nós começamos desde lá do comecinho e agora nós estamos nos profetas menores. Quem foi, o que ele fez, qual que era a profecia dele, para a gente ter uma noção para ano que vem a gente entrar no Novo Testamento. Então, assim, é livre. Tem NEPs que estão só nos milagres. Outros estão só na bem-aventurança. E aí isso é definido de acordo com o próprio grupo, né? Então, o próprio grupo de estudos, ele define, ele traça o planejamento do que eles querem estudar primeiro. Democraticamente. Então, precisa de multimídia? Se tiver, ótimo. Se não tiver, vamos sentar numa mesa igual essa aqui. Uhum. E é um diálogo aberto, é uma construção de conhecimento. Se eu for falar para você da bem-aventurança, eu vou dar o meu olhar. Mas você vai ter o seu, que não está errado, e isso vai construindo. Sim. Emmanuel fala que isso é fazer um colar de pérolas. Todos que chegam colocam a sua pérola. E nós vamos tecendo esse colar aí, vida fora. Uhum. Quando nós partimos daqui, nós vamos estar... Tomara que a gente esteja com um colar enorme, né? No pescoço. E com cada ensinamento que ficou mesmo para nós. Então, assim, é muito livre de fazer esse estudo. E você me contou, e eu também entrei no site para dar uma olhada, tem agora o site que é do NEP Brasil, que ele está muito bem organizado, né? A gente pode depois se aprofundar mais. Mas você me contou que tem, apesar de cada grupo fazer o seu planejamento quanto aos temas, vocês procuram responder sempre algumas perguntas básicas, né? Dentro de cada estudo. Então, se vai ser o evangelista, ou se vai ser uma passagem, uma parábola, um milagre, mas vocês sempre têm um roteiro que direcione essa discussão. Sim. Aí você poderia explicar para a gente? Primeiro, todo estudo, nós temos que terminar e finalizar esse estudo com
conhecimento da doutrina espírita. O que é Tá. que esse estudo bate com os ensinamentos da doutrina? Tá. Onde estão esses ensinamentos? Isso é básico, né? Vamos dar um exemplo aqui. Nós vamos estudar Pedro, que é a minha paixão, sempre. Aí a gente começa com as perguntinhas. Lógico que com os anos, com o tempo, a gente vai fazendo isso automaticamente. Mas, para começar, é muito tranquilo quando a gente responde as perguntas. Primeiro, quem foi Pedro? Aí vai descrever a personalidade de Pedro, de onde que ele é, família, o que que ele fazia e tal. Como nós começamos hoje, né? Por que Pedro está nesse roteiro de Jesus? Né? Qual era a missão de Pedro? Para quê? Qual era a missão dele? O que que ele fez durante Essa caminhada aí com Cristo e depois do Cristo? Então, aí a gente já vai traçando essas perguntas. Como Pedro levou o Evangelho de Jesus naquela época? Né? Como ele construiu isso? Como Pedro construiu como pessoa e depois na prática, né, com os outros. Então, como que isso aconteceu? Né? Então, nós vamos respondendo as perguntinhas. Por quê? Para quê? Como? Quem? Em qual contexto histórico Pedro vivia? Onde? Qual a cidade? E para tudo isso, vocês vão fazendo pesquisas. Pesquisas. Não só na Bíblia, mas vocês usam também outros livros de apoio? Livros, às vezes, históricos. Usamos a Bíblia, usamos os livros históricos tradicionais, usamos principalmente a bibliografia espírita. Tá. Usamos palestras de outros irmãos de outras denominações religiosas que nos trazem muito conhecimento, porque eles já estão estudando isso há muito tempo. E, principalmente, um canal que chama NEPSearch. O NEPSearch, ele foi criado a partir dos NEPs, da criação dos NEPs. Então, um jovem chamado Jonas, ele que é o responsável por essa ferramenta. E nessa ferramenta a gente encontra todas as Bíblias com suas traduções. Bacana. Então, assim, você clica lá um versículo, aparece aquele versículo em todas as traduções. Porque tem tradução que é muito diferente de uma para outra, né? Então, assim, tem Bíblia que tem mais livro, que tem menos livros. Lá tem mapas, tem os dicionários com as palavras, com o significado das palavras hoje e na época de Jesus, que para nós é muito importante, né? Porque a palavra hoje não significa a mesma coisa daquela época. Referências espíritas e livros. A maioria dos livros espíritas estão lá. Então, você clica lá, por exemplo, um assunto, espiritismo na atualidade. Então, vai aparecer lá 10, 15 livros que estão tratando desse tema. E se o livro não estiver lá, você pode deixar a sua observação, que com certeza ele vai incluir esse livro o mais rápido possível. Tá. Então, essa é a nossa ferramenta principal de estudo, porque lá a gente já vai lá, você já acha tudo que você precisa num local só, né? Mas isso não quer dizer que nós não usemos as outras quando necessário. Então, né, ele está aí gratuitamente e é uma ferramenta não só para o estudo do NEP, mas para quem quer estudar, para quem quer palestrar. O Evangelho com maior profundidade, Exatamente. né? Depois a gente vai colocar no link, né, na descrição do vídeo, a gente vai colocar o NEPSearch, o NEP Brasil, tudo para quem se interessar entender um pouquinho mais sobre como funciona, né? E como que essas reuniões, esses encontros são organizados? Então, você me disse que vocês já fazem um planejamento. Então, por exemplo, na Atitude do Amor, vocês já têm um planejamento que vocês quiseram começar pelo Antigo Testamento, fazer um panorama. Mas como que é organizado? Então, tem um coordenador, tem um dirigente desse estudo, ou vocês mesmo, enquanto grupo, vão se organizando? Como que é feito isso? Sim, o grupo não tem exigências, né? Tá. Mas tem um coordenador até por questão de disciplina mesmo, de organizar e tudo. Então, geralmente, esse coordenador é uma pessoa que é espírita,
Tá. E apesar de que você pode estudar sendo de outra religião, e é muito bem-vindo, porque um dos princípios do NEP é o diálogo interreligioso. Então, quem quiser visitar, nós temos uma colega lá no grupo que é católica e participa dos nossos estudos, então é livre. Mas o coordenador é recomendável que seja espírita, porque é a luz da doutrina espírita. É recomendável também que as pessoas tenham os estudos básicos que a casa oferece. Se não é proibido de entrar. Mas se não tiver, ele pode ter mais dificuldade em compreender, né? Mas se não tiver e quiser participar, pode também, não tem problema nenhum. E nós temos a nossa agenda, a gente faz a agenda por semestre. Então, a gente já coloca as datas e os temas que vai ser trabalhado nesse semestre. Por exemplo, até dezembro agora nós vamos terminar aí os últimos profetas do Antigo Testamento. Então, ano que vem, o nosso grupo lá já está em votação o que nós vamos estudar ano que vem. Tá. Então, já está até mais ou menos, já tem até uma pré-resposta aí, porque nós vamos começar pelos evangelistas, a conhecer a vida de cada um. Então, cada semana a gente estuda um evangelista e também os autores das cartas e outras personalidades do Novo Testamento que mereçam um estudo mais aprofundado. Então, a cada semana, um evangelista. Para o ano que vem, sim. Provavelmente está votando. Bastante coisa, né? Porque aí, por exemplo, então vamos supor que vocês escolham que vai ser o Simão, né? Um lá dos apóstolos, que também vocês podem querer estudar, né? Ou mesmo um evangelista, Paulo, Lucas, Mateus. Mas aí vocês vão só estudar, por exemplo, a vida dele. Uma aula vai ser só para a vida do Mateus, saber quem é o Mateus, onde que ele morou, ele era filho de quem, se ele acompanhou Cristo ou não acompanhou Cristo, algumas coisas assim. Para quem ele escreveu, que é muito importante para a gente definir a metodologia que ele usou, né? Porque cada um escreveu para o seu povo, então eles escreviam da forma que o povo dele entendia. E então essa primeira aula vai ser sobre Mateus. Então é tudo sobre Mateus. É obrigada a terminar numa aula só? Não. Nós não temos uma carga horária fixa. Então, se não deu para terminar essa aula, tranquilamente nós vamos para outra aula continuar falando do mesmo assunto. Não tem esse engessamento aí de horário de alguns cursos que a gente precisa cumprir, né? O calendário. Então, nós não temos isso. E vocês fazem um estudo prévio, individual, antes de ir para esse encontro, onde vocês vão discutir? Fazemos. Agora, esse semestre, nós estamos usando a seguinte metodologia. Cada semana tem um mediador. Então, o mediador, ele tem a obrigação de preparar o tema. Ele pode chegar lá e deve chegar lá e jogar o tema para a turma. Inclusive, eu gosto muito de usar de perguntas. Então, a gente vai perguntando, todo mundo vai respondendo e nós, que aprofundamos um pouquinho mais no estudo, vamos complementando as respostas. A ideia é essa, construir o estudo junto. Então, agora, esse semestre, a metodologia que nós usamos foi essa. Aí podemos fazer em mesa redonda, podemos usar o multimídia, porque lá na casa tem. E usamos várias bibliografias. Então, sem problema nenhum. É porque eu lembro uma vez que eu assisti, eu comentei até com você na nossa conversa anterior, que eu tinha assistido um do Haroldo Dutra, que ele fazia também os estudos aprofundados. E em torno daquela mesa, tinham lá 6 pessoas, mais ou menos, 8 talvez, uma mesa grande, cada um com alguns tipos de livro diferentes. E aí cada um trazia uma visão, lia uma passagem. Não, porque aqui no versículo tal está falando tal coisa. Mas no livro X fala, cita ou complementa. E aí eles iam construindo esse conhecimento a partir de olhares diferentes sobre a mesma questão. E aí vocês fazem isso hoje com muito apoio, então, do NEP Search, imagino, né? Porque já tem tudo isso, as várias versões de um mesmo versículo, por exemplo, né? Sim, as várias versões, o significado das palavras, que são muito importantes, tem os mapas, né? Onde está tal cidade, onde... igual o Antigo Testamento, existia uma guerra. Onde foi essa guerra? Então, a gente já puxa o mapa lá e já mostra, para ir dando essa ideia de distância, da dificuldade daquele povo, né? Que era tudo a pé.
né? Tudo a pé. Tudo Então, a pé. era tudo muito difícil. Sim. Né? Então, a gente tem essa visão, que no automático a gente não consegue fazer. Então, tem que aprofundar mesmo. Uhum. Então, a ideia do NEP, que alguns chamam de NEP raiz, é essa, de ficar em volta da mesa Tá. e ter um na liderança. A ideia é essa, um na liderança e todos vão dando a sua opinião. Então, assim, é muito interessante, porque tem pessoas que pensam coisas que eu jamais pensaria. E é um pensamento lindo. É uma contribuição e a gente acaba aprendendo muito. Então, na verdade, as aulas de NEP, elas são muito descontraídas, porque elas são muito livres. E tem gente que fala assim, eu estou falando isso porque é aqui no NEP. Se fosse na palestra, não podia falar. Por quê? No NEP, a gente já pode ter uns outros olhares. Sim, e vocês estão porque é uma discussão. É uma discussão. Isso. Então, nessa discussão está inclusa, né, o conhecimento que você está trazendo, da leitura que você fez, a sua vivência de vida, então o seu olhar sobre aquele conhecimento que você leu, a formação do seu pensamento crítico, que também interfere na sua visão sobre o que você está lendo. Sim. Então, tudo isso, eu fico imaginando realmente a riqueza que é numa troca aí entre 10 pessoas. Que é diferente quando você vai assistir a uma palestra espírita. Porque quando você vai assistir a uma palestra espírita, você não sente tanta abertura. O apresentador lá, o palestrante, ele até te dá, né, abertura para você perguntar. Mas por você estar num ambiente mais estranho, desconhecido, as pessoas tendem a não fazerem as perguntas, ficarem com elas. E o que é uma pena, porque seria super interessante se após cada palestra dada numa casa espírita, as pessoas tivessem a oportunidade de conversar sobre aquilo, né? Assim como em outras religiões, né? Eu fui católica também a minha vida inteira e você não tinha essa oportunidade de perguntar. Você lia lá, o padre falava na homília, mas você não tinha aquele diálogo, aquela troca. E que isso, eu acho que o NEP traz, né? O NEP traz é justamente essa troca. Ou até do falar, gente, eu não estou entendendo nada, alguém me ajuda, né? Isso. Porque eu estou lendo e eu não estou entendendo o que está escrito aqui, né? A ideia é essa mesmo. Eu sempre utilizo uma frase de que não existe pergunta boba. Uhum. Então, eu falo com o pessoal, olha, não tem, pelo menos lá no estudo do NEP, não existe pergunta boba. Uhum. Às vezes, a pergunta que eu faço esclarece o outro. Sim. Né? Por mais que eu ache que ela seja boba. Então, assim, essa questão de ter a coragem e ter a coragem de perguntar, porque é difícil, né? Inclusive, isso foi uma experiência que nós tivemos lá no terceiro encontro do NEP Brasil, que aconteceu agora em setembro, lá em Brasília. Depois que terminou, que fomos fazer a avaliação, né, online, o que foi uma das melhores avaliações foi exatamente a roda de conversa. Tinha palestrante da manhã, um exemplo, 3 palestrantes. Tá. No final da manhã, eles sentavam com um mediador e as pessoas da plateia poderiam perguntar. Uhum. Essa foi uma das melhores avaliações dos que estavam lá presentes. Sim. Porque tiveram a chance de tirar a dúvida. E o debate foi riquíssimo. Porque a pergunta de um, muitas vezes, desperta também no outro. Fala assim, nossa, eu não tinha pensado nesse aspecto. Então, é super importante isso das perguntas mesmo. Exatamente. Né? E é aquilo, você vai com a dúvida para casa e, às vezes, essa dúvida é crucial, até para que você continue frequentando a doutrina ou não. Uhum. Né? Então, tem que ter essa chance de pergunta. Na palestra, realmente, eu acho mais complicado, porque o tempo é muito curto, né? Sim. Mas, geralmente, quando a gente termina a palestra, aquele que é mais insistente, a gente fica ali uns minutos ele chama no cantinho. Ele acaba chamando no cantinho, né? Mas são poucos que têm coragem. Sim. Então, a ideia é estudar para tirar dúvida mesmo. Sem medo. E, por exemplo, vamos supor, eu desejo montar um grupo de NEP. Quais são as recomendações? Existe alguma orientação? Gostaria, assim, que você explicasse, assim, como iniciar um NEP. E você deixou bem claro da interreligiosidade que todas as pessoas são convidadas, né? Sim. Mas que o coordenador seria interessante que fosse espírita para que trouxesse a luz da doutrina espírita, unindo esses conhecimentos. Mas vamos supor, eu estou lá na minha casa espírita, na casa que eu trabalho, e eu gostaria de abrir um NEP. Como que a gente faz? Então,
Hoje existe o NEP Brasil. O NEP Brasil é nós chamamos de uma aliança de corações. Tá. Então, eu tenho vontade de entrar no NEP, eu vou lá no site do NEP Brasil, olha, eu moro em Cotia, onde que tem o NEP mais próximo? Eles têm as informações e me mandam o endereço, e mandam o telefone do coordenador e vai orientando essa pessoa. Eu estou com uma dúvida aqui sobre um assunto. Eu jogo lá no NEP Brasil e, geralmente, vários irmãos vão te ajudar a responder aquela dúvida. Que bacana isso. E o NEP Brasil surgiu nesse sentido mesmo, só de unir os NEPs. Um grupo fortaleceu o outro, Sim. na ideia de estarem se ajudando, né, mutuamente, aí, no caso. E nesse NEP Brasil surgiu um livreto, que são orientações para a criação de um NEP. É um livreto mesmo, online, você baixa ele lá na hora e lá tem toda a orientação. Tá. Agora, no geral, tem complicação? Não tem. Eu sempre falo que o que precisa é de pessoas de boa vontade. Alguém que queira mesmo levar a ideia e convidar alguns amigos da casa ou de fora da casa que queiram estudar o Evangelho, né? Pode ser na minha casa, pode ser na sua, pode ser na casa espírita, e bom que fosse, porque é a luz da doutrina espírita. Pode ser debaixo do abacateiro, igual o Chico fazia? Pode. Não tem nenhuma regra. Tá. Nenhuma regra. Pode pertencer a outra religião? Pode. Pode não ter ainda o estudo básico? Pode. Se tiver, é melhor. Mas se não tiver, é bem-vindo do mesmo jeito. O que precisa ter são temas pré-definidos, porque alguém tem que mediar essa conversa. Sim. E também horários, porque tem que ter um local, um tema pré-definido e um horário. Geralmente as aulas são de 1h30, na maioria, e alguns NEPs fazem 2 horas de estudo. Tá. E o tema quem escolhe é o grupo. Então, não tem, assim, dificuldade nenhuma. Mas você recomendaria que, por exemplo, que a pessoa primeiro vivenciasse um pouco o que é um NEP já existente, um grupo de NEP, para depois, talvez, ela montar um próprio grupo? O recomendado seria isso, que ela tivesse pelo menos uma vivência mínima de algum NEP, para que depois ela pudesse montar um núcleo novo. Sim. Não é obrigatório, Não mas é ela vai ter uma... mas é o recomendado. Tem vários NEPs online. Quem estiver aqui na região de Cotia pode ir lá nos visitar. Nossas aulas acontecem às quintas-feiras, às 20 horas, na Associação Espírita Atitude de Amor, né? Ela fica no Jardim Nomura, em Cotia. Então, são todos muito bem-vindos para assistir uma aula, para ter uma noção, alguma vivência. Tem os NEPs online também. Pode colocar meu telefone... Não, meu e-mail, depois a gente se alguém quiser, né, tirar alguma dúvida e a indicação de algum NEP, eu estou disponível. Seria muito bom, até para entender. E outra, quando a gente vê e participa, a gente entende que é muito mais simples do que a gente imagina. Né? Porque tem gente que fala assim, mas eu vou ter que estudar a Bíblia? Nossa, eu não entendo nada da Bíblia, eu não sei nem o que eles queriam dizer. É um livro grosso, cheio de folha. E letrinha pequenininha. E precisa entender. Não, nós estamos lá, todos nós estamos lá exatamente para compreender aquilo que nós não compreendemos ainda. E olha que eu falo que nós estamos tentando aí, porque a gente vem lá do tempo de Moisés. Sim. Né? 4.000 anos atrás, e nós não conseguimos compreender. Porque se nós tivéssemos compreendido, nós não estaríamos aqui atrás do NEP. Mas é isso. Então, assim, para mim, precisa de boa vontade. E assim, uma pessoa que decida participar, é lógico que a gente imagina que ela tem o compromisso. Sim. Mas você percebe ao longo desses anos que você é frequentadora do NEP, existe muita oscilação do grupo? Por exemplo, muito famoso entra e sai? Como que é? Ou as pessoas que... Estou falando a partir da sua vivência, tá? Sim. Porque a gente sabe que cada grupo é um grupo, uma realidade diferente. Mas você percebe muita oscilação? Ou os que ficam, os que entram acabam ficando? Como que é essa questão na verdade, da disciplina, né? Disciplina. E o NEP requer disciplina pessoal mesmo, porque nós não temos uma frequência como tem nos estudos básicos. Se você faltar tantas aulas, você não consegue fechar o curso. Nós não temos isso. Exatamente pelo entendimento da maturidade da pessoa que quer ter a continuidade do estudo. E seguindo também a fala de Kardec na introdução do Livro dos Médiuns, né? Um estudo sério precisa ter continuidade. Precisa ter continuidade. Mas o NEP, como todo grupo,
começa realmente com muitos entusiasmados e vai acontecendo o funil. Tá. Realmente ficam aqueles que realmente estão interessados em aprofundar no Evangelho do Cristo. E isso é bom, porque aqueles que ficam realmente estudam. Sim. Não é? E realmente mudam a sua situação, a sua vida, o seu olhar, né, para Jesus e principalmente para a doutrina espírita. E eu já vi de tudo. Eu já vi o grupo ser enorme e ficar menor. Eu já vi o grupo ser menor e crescer. Eu já vi pessoas que saíram e agora estão retornando e que são muito bem-vindos também. Uhum. E então é sempre assim. É normal como qualquer outro grupo. Tá. Mas aqui depende mais da responsabilidade Sim. do objetivo também de cada um, né? De querer ficar, porque esse é o objetivo, é aprofundar. E há pessoas mais jovens frequentando o NEP? Qual é assim, em sua vivência, até que você já foi também no Encontro Internacional em Brasília, quem é, assim, a maior parte desse público-alvo que realmente são aí os frequentadores assíduos do NEP, coordenadores, enfim? Olha, existe a maioria da meia-idade ou adultos, digamos aí, 30 anos acima. Mas lá em Brasília, nesse encontro agora em setembro, me surpreendeu. Tinham muitos jovens, Que bom. muitos jovens. E é muito bom ver isso. Uhum. Porque essa juventude, eu falei com os meninos lá, com o Arthur, estava lá, né? O Álvaro, o Gustavo, são todos menos de 30 e poucos anos para menos. Eu falei, gente, eu fico apaixonada quando eu vejo esses meninos. Porque eles vieram com uma bagagem impressionante. Sim. Então, assim, eles sabem mesmo. É. E nos ensinam muito. Então, quando os jovens estão lá, a gente aprende bem mais, né? Do que só o pessoal da retaguarda, aí, digamos assim. Mas tem muitos, a maioria é 30 anos acima, mas com participação de muitos jovens agora. Muitos NEPs são liderados por jovens. Que bacana. Né? O Arthur lidera um NEP, o Álvaro, o Gustavo lidera outro NEP, são todos jovens, assim. Então, eles estão realmente aí, como diz lá em Minas Gerais, pegando no chifre do boi. E é bom, porque são exemplos, né, para nós e para todos que estão chegando. E agora você falando isso, que agora você sabe quando um palestrante é nepiano, quando eu comecei a assistir as palestras do Arthur, por vídeo, né? Uhum. E eu falava assim, como ele sabe tanta citação, como ele sabe tanto versículo, como... Eu falei, gente, minha cabeça realmente está muito velha, porque eu não consigo guardar, né? Olha, porque o Lucas capítulo 6, versículo nananã, disse isso, porque nananã, porque no livro tal, no Paulo e Estevão, e ele vai fazendo citações que eu falo, meu Deus, né? Só que aí você entende, é porque está dentro de um estudo profundo, que é diferente de uma leitura superficial que às vezes nós fazemos e, de fato, o nosso cérebro não retém, né? Mas quando você estuda na profundidade, aquilo fica de uma forma melhor. Mas eu fiquei bem encantada, na verdade, né? Com toda... as ligações que ele ia fazendo, né? Entre uma passagem e outra, em torno daquele tema que ele estava falando. Vamos supor que era fé. Então, ele ia falando as várias passagens de demonstração de fé, por exemplo, que eram apresentadas na Bíblia, né? Ou várias frases de Jesus, ou até dos evangelistas, ou dos apóstolos, enfim. Ele ia fazendo ali de tudo e eu achei impressionante. Mas ele é muito impressionante mesmo. E esses jovens são todos assim. Então, eles vão criando um gancho, né? Uhum. E de um livro espírita na Bíblia, e volta no livro e volta na Bíblia. E a gente vê que realmente está tudo interligado. Tudo interligado. Tudo interligado. Aí a gente começa a perceber o quão a sabedoria de Jesus. Não é? Quando ele fala que ia enviar o Consolador prometido e que ia destrinchar tudo que ele não conseguiu passar naquele tempo... Assim, a gente não tinha noção da profundidade dessa fala dele. Sim. Né? E aí agora a gente começa a ter. Então, eu imagino... Eu fico pensando assim, porque vamos pensar que a Bíblia foi escrita lá, os evangelhos, em torno de 2000 anos atrás, pensando no novo evangelho. Naquelas circunstâncias, com
com aquelas dificuldades, né? Não tinha nem lápis e caneta, nem papel, enfim, tudo foi registrado de uma forma muito diferente do que é hoje a facilidade. E que a doutrina espírita chegou a nem 200 anos. Então, a gente não tem 200 anos ainda. Então, ela é nova, ela é recente. A outra tem 2.000 anos e assim mesmo é carente de estudos de aprofundamento. Então, o quanto, de fato, ainda tudo isso precisa ser aprofundado e unido, como você mesmo falou, né? O Consolador, que ele veio com uma mensagem, um plano maior e que nós ainda não temos o entendimento suficiente, né? Exatamente. E aí a gente começa a entender como que é profundo esse aprender a amar. Né? Então, quando a gente vai aprofundando esses estudos, realmente o que nos toca é isso. Como que nos ensina a amar? Nos sensibiliza, assim, lá na fibra mesmo do nosso íntimo, né? Como que as coisas vão mudando. E a nossa visão vai mudando, esse conhecimento vai aflorando, porque nós já temos uma base espiritual, né? Desse conhecimento. O que está faltando é só uma ligação aí. E nós vamos acordando, então, para coisas que estão dormentes em nós aí há muitos séculos. Então, é isso que o estudo do NEP, esse aprofundamento do Evangelho faz em nós. Então, seria essencial que muito mais pessoas participassem. Porque realmente e transformar muda. Isso até numa prática mesmo, né? Numa prática dentro das casas. E é o que eu sempre digo e conversei, né, num outro episódio, numa outra gravação do Conversas da Alma, que se uma casa não faz determinada ação ou desenvolve até às vezes grupos de estudo, não tem, porque tem poucos trabalhadores, pede ajuda para outra casa, né? Vamos começar a fazer intercâmbio entre as casas, trocar experiências, trocar formações, trocar palestrantes, porque isso é muito importante para essa união, né? Para que a gente fique uma casa auxiliando a outra no que conseguir. Exatamente. A ideia é essa, né? De quem puder ir levando a ideia. Mesmo porque uma maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina é a sua divulgação. Né? Então, aqui na região, eu tenho o colega da coordenação, que é o Ricardo. Com certeza nós estaremos disponíveis, e até os outros que já estão mediando também, né? Para alguém que queira. Então, assim, nós estamos realmente disponíveis. Para abrir outros para estar ajudando, auxiliando, né? E fazendo um projeto experimental, como nós fizemos aqui. É muito bom e, assim, eu recomendo muito, muito. Então, vale a pena a gente estudar um pouco mais, vale a pena dedicar essa 1h30 aí para esse aprofundamento, porque muda muito o nosso olhar. Aliás, muda completamente. E o Cimar, assim, que mensagem você gostaria de dizer? Porque olha só, né? O tempo está passando tão depressa e que a gente vai emendando as conversas aqui, enfim. O que você gostaria assim, de deixar de importante sobre o NEP? Você já falou que impactou, foi um divisor de águas na sua vida, devido a um momento que você estava passando, né? Mas qual seria assim, a mensagem que você gostaria de dizer? Ou se há mais alguma coisa sobre o NEP que você gostaria de compartilhar conosco aqui no Conversas? Olha, eu gostaria de falar o seguinte, né? Finalizando aí nosso bate-papo, é que estudar Jesus é maravilhoso. É maravilhoso. Quando nós temos um grupo, uma união de corações que desejam estar nessa mesma sintonia, de buscar esse aprofundamento, de buscar esse aprender a amar, porque é isso que nós estamos aprendendo aqui, é muito bom. É muito bom. E a gente vai descobrindo coisas nesse estudo que realmente nós nunca tínhamos visto em outros estudos. Então, coisas do Cristo, né? Coisas que nos levam a mudar a nossa vida, que nos faz crescer essas duas asas aí que Emmanuel tanto nos ensina, né? Do amor, da sabedoria e do aprendizado. E realmente nós começamos a ver a vida de forma muito diferente.
uma vida mais calma, mais tranquila, mais simples, né? Com aquele Jesus sempre sorrindo para nós, sempre ali do nosso lado, nos conduzindo pela mão. Sim, nos Então, consolando. assim, nos consolando, fica muito mais tranquilo. Uhum. E para o estudioso da doutrina, realmente é um divisor de água. Não tem como ser o mesmo depois que começa a aprofundar nesse estudo. E o NEP traz esse aprofundamento que nós precisamos. Que bacana. De conhecer as raízes de Jesus aí e vê-lo de uma forma bem mais abrangente. Olha, então, você que está aqui com a gente, o que eu sugiro é que você entre no canal do NEP, dê uma olhada lá. Eles também têm um canal no Instagram, que eu também estou seguindo. O NEP Search, depois que você me falou, eu fui lá procurar. Realmente, assim, só para você ficar brincando, entre aspas, é assim, um Google. Né? É um Google que vai falando, olha, na Bíblia tal, tá com o mesmo versículo, né, como você falou. As várias versões do mesmo versículo de acordo com a tradução, de acordo com a interpretação. Então é bacana, né? Então, se você quer começar a procurar estudar, entra no NEP Brasil, a gente vai deixar na descrição do vídeo, o do NEP Search. Nós vamos deixar também na descrição do vídeo o site do Atitude de Amor. Se você é aqui da região de Cotia ou está aqui por perto, quer passar lá para conhecer o trabalho e entrar em contato, né, com a Ilcimar, se for necessário, para solicitar aí orientações de como abrir. Mas eu tenho certeza que no NEP Brasil as pessoas encontrarão tudo o que necessitam aí para esse estudo aprofundado. Então, Ilcimar, muito obrigada. Aprendi muito com você hoje à tarde, porque eu também desconhecia, até conversar, né, com a Madalena que lhe indicou e começou a falar do NEP, eu desconhecia a grandeza, né, e lá está escrito no site mais de 110 núcleos que são registrados. A gente imagina aquilo que ainda não está nem notificado, que as pequenas casas estão começando aí com os seus trabalhos. Então, que bacana. Muito obrigada por vir compartilhar conosco todo o seu conhecimento, a sua trajetória, e que ela possa inspirar a muitos que estão receosos dentro das suas casas, que possa iniciar mais essa semente, mais esse trabalho desse núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho. Obrigada, Ilcimar, obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui. Foi muito gostoso o encontro. Foi. Muito gostoso mesmo. Muito obrigada. E para você, compartilha esse vídeo. A gente agradece a sua presença. Compartilha para que esse vídeo possa chegar a quem precisa escutar o que foi trabalhado aqui, o que foi dito, refletido. E fiquem sempre conosco. Obrigada. Até o próximo.